Bom, outra coisa que a gente deve lembrar e revisar aqui são as propriedades das potências, né? Então, por exemplo, quando eu tenho aqui 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 3, então isso aqui é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, na verdade, eu tenho 2 aqui, com 3 aqui eu tenho 2 elevado à quinta, que é a mesma coisa que se eu tivesse somado os expoentes, né? Ó. Então, lembrando, né? Então, se eu tiver a elevado a b vezes a elevado a c, eu posso dizer que isso aqui é a elevado a b mais c, né? E uma propriedade, se eu tiver agora uma divisão, por exemplo, 2 elevado a 3 sobre 2 elevado a 2. Isso aqui eu poderia escrever 2 vezes 2 vezes 2 sobre 2 vezes 2. Veja, eu não estou dizendo que você não possa fazer a conta, 8 dividido por 4. Estou dizendo que essas propriedades vão ser interessantes para a gente poder operar em alguns raciocínios com algumas expressões lá na hora que a gente for trabalhar com o exponencial e logaritmo. Então, esse 2 pode simplificar com esse 2 pode simplificar com esse 2, ficou 2 elevado a 1, que é a mesma coisa que se eu tivesse feito uma subtração dos expoentes. Ou seja, se eu tiver a elevado a b sobre a elevado a c, eu posso dizer que isso aqui é a elevado a b menos c. Com cuidado, esse c aqui, esse a aqui, ele não pode ser zero para eu não ter o denominador zero, né? Então, o a não pode ser zero. Se ele for zero, esse aqui não vai funcionar, né? Uma outra propriedade que a gente tem que lembrar é quando você tem, por exemplo, assim, 2 vezes 3 elevado a 2. O que é isso aqui? É 2 vezes 3 vezes 2 vezes 3. Como a ordem dos fatores não altera o produto, eu posso escrever 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Ou seja, isso aqui é 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado, que daria quanto? Então, veja, é como se eu distribuísse, né, esse 2 aqui no 2 aqui e no 3 aqui. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, se você tem uma multiplicação, né, dois elementos aqui se multiplicando, elevado aqui a um expoente, eu posso distribuir esse expoente aqui nas bases. Então, eu poderia escrever isso aqui, certo? Isso aqui também vale para divisão. Então, eu poderia ter a sobre b elevado a c e poderia também fazer isso aqui, a sobre c, b sobre c. Lembrando aqui novamente que o b aqui não pode ser zero. Agora, isso quando é multiplicação e divisão. Cuidado, eu não posso chegar aqui e falar que a mais b ao quadrado vai dar isso aqui. Eu não posso fazer isso aqui, certo? Não posso fazer isso aqui. Por quê? Até porque, o que é a mais b ao quadrado? A mais b ao quadrado é a mais b que multiplica a mais b. E se eu vou fazer isso aqui e fazer distributivo, vai ficar a vezes a ao quadrado, a vezes b, ab, b vezes a, ba, b vezes b, b ao quadrado. Então, isso aqui daria a2 mais 2ab mais b ao quadrado. Uma outra propriedade seria se eu tivesse, por exemplo, 3 ao quadrado elevado a 5. Isso aqui é o quê? É 3 ao quadrado que multiplica 3 ao quadrado, que multiplica 3 ao quadrado, que multiplica 3 ao quadrado, que multiplica 3 ao quadrado. E aí, como é potência de mesma base, eu posso somar os expoentes. Somar os expoentes vai dar 10. Que é a mesma coisa que se eu tivesse feito 2 ali multiplicado pelo 5, né? Ó, esse 2 aqui. Ah, isso vale? Isso é uma propriedade. Se eu tiver a elevado a m, isso aqui elevado a n, isso aqui é a elevado a m vezes n. Isso é uma propriedade. Agora, cuidado, se eu tivesse assim 3, 2 elevado à quinta, quem está elevado à quinta aqui é o 2. Então, isso aqui é 3, 2 elevado à quinta vezes 2, 4, vezes 4, 2, 16, 32. Então, 2 elevado à quinta aqui é 32. Aí a propriedade já não vale. Então, vejamos, por exemplo, poderia ter um exercício que eu tivesse que simplificar. Por exemplo, se eu quisesse simplificar, né, simplificar uma expressão como essa aqui. Por exemplo, a elevado a 4 vezes b elevado a 3 sobre a ao quadrado vezes b, isso aqui tudo elevado a 5.
Lógico, eu poderia chegar aqui, simplificar aqui o a como uma divisão, colocar aqui 4 menos 2, né? Esse 4 menos 2, colocar aqui a elevado a 2. O b aqui, b ao cubo, b elevado a 3, com que b, quando não tem nada aqui, é 1. Então, 3 menos 1, 2 também. Então, ficaria assim, b ao quadrado. Isso tudo aqui é a quinta. Eu poderia escrever assim como a elevado a décima vezes b elevado a décima. Por exemplo, né? Simplificar dessa forma. Ou ainda, poderia colocar aqui ab elevado a décima. Também. É uma outra forma de eu escrever isso aí. Né? Se aparecesse uma pergunta para vocês assim, quando que a mais b ao quadrado é igual a a2 mais b2? Quando isso vai fazer? Quando isso aqui acontece? Porque isso aqui não é verdade. Na verdade, eu sei que a mais b ao quadrado é igual a a2 mais 2ab mais b2. Ou seja, para isso ser igual, esse elemento aqui tem que sumir. Para ele sumir, ou a é zero ou b é zero. Então, para essa igualdade ser verdadeira, ela só vai ser se um dos dois for zero. Porque se aqui for zero, vai sobrar o b. Aí tudo bem. Caso contrário, ele é o quê? Diferente. Diferente.